Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de nos conceder nesta noite, podermos estar juntos com os irmãos, para poder prestar um culto ao Senhor nosso Deus. Agradecemos pelo privilégio que Deus nos concede de estarmos na sua casa, graças a Deus. Agradecer ao pastor Euclides pela oportunidade e confiança de nos dar esta oportunidade nesta noite, de poder testemunhar da palavra de Deus, poder revê-lo. Eu disse a ele que conheci, ainda, nós éramos menos gastados, né? Na cidade de Araraquara, isso faz mais de 30 anos. E a mensagem que o pastor Euclides pregou naquele dia, acho que foi uma manhã, foi sobre a carta aos Romanos. Isso faz mais de 30 anos. Então a mensagem foi boa, porque eu guardei até hoje, hein? Mais de 30 anos. E é uma honra estar nesta noite junto com os irmãos, nesta reunião tão maravilhosa, né? Que é algo sublime. Isso é uma dádiva de Deus, poder participar de uma reunião como esta. E estar junto com todos os nossos nobres companheiros de ministérios, né? Trabalhando no reino de Deus, pelejando na boa seara do Senhor Jesus. Então eu gostaria, meus amados irmãos, de compartilhar com vocês a palavra de Deus. E gostaria de partir de um versículo que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5 e versículo 18. Paulo nos alertou, por meio das cartas que ele escreveu a Timóteo, que nos últimos dias nós viveríamos dias trabalhosos, né? Dias difíceis. Muitos iriam desviar os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele diz que haveria espíritos enganadores, doutrinas de demônios, homens amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites da vida do que amigos de Deus. E eu acredito que nós estamos vivendo esses últimos tempos, né? Nós estamos vivendo a iminência da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Nos dias que nós estamos vivendo, todos nós sabemos, isso não é novidade, né? O humanismo, egocentrismo, irmãos, tem sido bastante forte, não é? Tirando ou tentando tirar o nome do Senhor Jesus do centro, não é? Mas as coisas só funcionam quando Jesus está no centro, Jesus está no meio, não é? Glória a Deus. E nós que temos crido no Senhor Jesus por meio da sua palavra e recebemos por sua graça, né, a chamada para o santo ministério. Eu usei a palavra graça porque às vezes a gente usa a palavra misericórdia, né? Você é pastor, você é presbítero, você é obreiro, eu sou pela misericórdia de Deus. Não, misericórdia, todos nós sabemos que pela misericórdia fomos perdoados, resgatados, não é? Justificados, aleluia. Deus usou da sua misericórdia conosco. Mas a chamada foi uma graça preciosa, uma dádiva de Deus, presente de Deus para todos nós, sermos participantes e termos o privilégio de sermos membro desse seleto ministério da igreja do Senhor Jesus. E como Deus tem chamado a todos nós para poder servir no seu reino, na sua obra, penso eu que nós precisamos, meus amados irmãos, usar
a santa e gloriosa palavra de Deus como a nossa ferramenta principal, não é? No nosso ministério, a palavra do Senhor, como aconselhou Paulo a Timóteo, pregue a palavra, aleluia, não é? Então nós devemos tentar se esforçar o máximo, porque a gente quer pregar, mas às vezes, né? A gente é limitado, né? Mas a gente tem que esforçar para isso, né? A gente tem que dedicar a isso, né? Fazer o melhor para a obra de Deus e procurar pregar a palavra do Senhor, porque a palavra é que resolve, irmãos. Todos nós sabemos disso, não é? Não é novidade a ninguém aqui. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que regenera, é a palavra que limpa, é a palavra que enche, é a palavra que renova, a palavra que inspira, a palavra que guia, a palavra que alegra a nossa alma, os nossos corações, a palavra que nos alimenta. Nós estamos aqui nesta noite para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, por meio da palavra de Deus, não é isso? Eu creio que a maioria de nós nos alimentamos 2, 3 vezes já hoje, né? Isso foi o físico. Agora nós precisamos alimentar a alma, o espírito, não é? Sairmos mais forte do que nós entramos aqui nesta noite. Portanto, eu gostaria então de abordar este assunto, tá certo? Nós vamos partir do versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Efésios, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, algumas traduções, a qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu pedi a gentileza, a permissão do pastor e a gentileza dos irmãos, para nós repetirmos juntos esse versículo. 1, 2 e 3. E não vos embriagueis aleluia, mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Gostaria de partir desse versículo, irmão, a recomendação do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui um imperativo constante, né? Enchei-vos do Espírito. Quer dizer, de forma contínua, nós precisamos nos encher do Espírito, né? Não podemos hoje dizer: olha, irmão, já fui uma bênção, eu já fui um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, Deus já me usou muito, Deus me concedeu do seu Espírito abundante, eu já fui usado por Deus em dons espirituais, em profecia, não é? Não podemos viver do saudosismo, não é? Porque aqui é um imperativo constante: enchei-vos ontem, enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, enchei-vos de manhã, enchei-vos ao meio-dia, enchei-vos à tarde, enchei-vos à noite, enchei-vos no culto, enchei-vos na reunião de obreiros, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, e para mim esse é o grande modelo da igreja, porque hoje, em pleno século 21, se busca tanto formatos de igreja, não é isso? Muda isso, muda aquilo, muda a liturgia, hoje está mudando até a pintura, né? Hoje está uma onda agora de pintar a igreja de preto, né? De preto, então muda-se tudo, né, irmãos? Muda a liturgia, muda a forma, muda o jeito, muda o púlpito e muda tantas coisas para ver que se resolve. Mas na minha opinião, irmãos, nós temos um modelo bíblico aonde a igreja funciona, aonde a igreja cresce, aonde a igreja trabalha, aonde a igreja ganha almas, aonde a igreja ora e Jesus cura, a igreja ora, Jesus batiza com o Espírito Santo, a igreja ora e Deus abre portas, a igreja ora e Deus faz maravilhas. O modelo é a santa e gloriosa palavra de Deus, não tem como fugir disso. Portanto, tomando como base esse versículo, eu gostaria, uma vez que
Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Eu gostaria, junto com os irmãos, fazer uma rápida síntese do livro dos Atos dos Apóstolos. Podemos, né? Fazer uma síntese rápida do livro dos Atos dos Apóstolos, porque eu entendo que o grande modelo de igreja está no livro dos Atos dos Apóstolos. Posteriormente, através das cartas, principalmente as cartas paulinas, nós temos ali a formatação das doutrinas bíblicas, evidente, né? Mas nós temos no livro dos Atos, irmãos, a igreja sendo formada. Ali nasceu a igreja, ali ela começou a ser formada pelo Espírito Santo, conduzida plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o comandante da Bíblia, o comandante da igreja no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós podemos perceber uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, para mim, qual é o modelo de igreja hoje? Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Às vezes contrata cantores, a igreja contrata cantores profissionais, né? Para poder ver se resolve. Irmãos, busca pregadores de todos os lados internacionais para ver se vai. Mas eu acredito, irmãos, o que funciona mesmo é crentes cheios do Espírito Santo, obreiros cheios do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Hoje, às vezes, alguns pregam até contra o glória a Deus e aleluia, não é? Alguns pregam contra as línguas estranhas, alguns pregam contra os dons espirituais. Mas na minha opinião, meus amados irmãos, o dia que nós abrimos mão, o dia que nós abrimos mão do glória a Deus, aleluia, o dia que nós abrimos mão, irmãos, do batismo com o Espírito Santo, o dia que nós abrimos mão das línguas estranhas, dos dons espirituais, nós podemos fechar as portas das igrejas. Porque, irmãos, a igreja nada é sem ação do Espírito Santo de Deus. Ele é o grande comandante da igreja, é o que opera sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele nos disse: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará a vós um outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele habitará em vós e estará convosco, e Ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia! Ele é o que guia a igreja. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A igreja guiada pelo Espírito Santo, ela não perde a direção, ela sabe por onde caminha, irmãos. Ela anda na vontade de Deus, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito que a igreja do livro dos Atos dos Apóstolos é o grande modelo para os nossos dias. Então vamos fazer uma síntese rápida nesse livro, meus amados irmãos, que é extenso, né? São 28 capítulos. Então vamos fazer uma síntese aqui, olhando uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aí vamos ver se nós pertencemos a ela ou não, tá certo? E se eu fosse batizar a igreja do livro dos Apóstolos, eu iria batizar assim: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, certo? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vamos lá. Capítulo 1, se você tem a Bíblia, por gentileza, se puder abrir, abra no livro dos Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos. Capítulo 1, Jesus, após ressuscitar, reuniu os seus discípulos, não é isso? Junto ao Monte das Oliveiras. Paulo vai nos dar uma informação preciosa na carta aos Coríntios, que era mais de 500 irmãos nessa reunião, e Jesus ordenou a eles: ficai em Jerusalém, 1:8 de Atos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! Nós temos tantas outras ferramentas que nós usamos, não é?
Nós temos a teologia bíblica, o curso, o PhD, doutor em divindade, não é verdade? Tem uma série de coisas importantes e necessárias. Mas Jesus diz, olha, vocês não saiam sem ser revestido do Espírito Santo. As demais coisas funcionam, mas funciona, irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Portanto, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. É uma síntese. Capítulo 2, estavam reunidos, assentados num cenáculo, aí passando 10 dias, a Bíblia nos diz que reduziu aquele número em quase 120 irmãos, mas de repente, aleluia, ouve-se um som, e aquele som enche toda a casa, e aquele som parece como um vento veemente, e enche toda aquela casa, e é vista por eles línguas repartidas como de fogo, que pousa sobre cada um deles, e todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Havia em Jerusalém a festa de Pentecostes, havia judeus de todas as nações. De repente aquele barulho chama a atenção, irmãos, pública da cidade. Meu irmão, a gente faz tanta coisa na igreja, a gente cria tanta coisa na igreja para chamar a atenção do povo, mas o que chama a atenção mesmo, meu querido irmão, é o poder de Deus, é a unção do Espírito, é as línguas estranhas, é a profecia, é a glória de Deus manifestando sobre o teu povo. E a Bíblia diz que o povo tirou a atenção da festa de Pentecoste e olhou para o cenáculo. E eles dizem, como pode ser isso? Todos falando em nossas próprias línguas dos países que nós somos nascidos, mas os mais incrédulos, porque em todo lugar tem gente incrédula, irmãos. Em todo lugar tem gente incrédula. E a Bíblia diz que os mais incrédulos não estão cheios de mostos, estão embriagados. Alguém dizia, mas não pode ser, sendo a 3ª do dia, é impossível que estejam tão embriagados assim. E de repente Pedro se coloca em pé com os 11 e diz, varões e irmãos, que vocês estão vendo aqui não é embriaguez, mas é que Deus disse através de Joel capítulo 3, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. É promessa de Deus que enviou o seu Espírito. Nasce-se uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Se nós queremos continuar chamando a atenção do mundo, precisamos continuar sendo uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no capítulo 3, meus amados irmãos, que Pedro e João agora vai para o templo orar. Aleluia, 2 pastores indo para a oração. Que milagre maravilhoso, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os pastores indo orar, irmão, já de manhã cedo. Ah, que coisa boa. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. A comunhão dos pastores juntos orando. Glória a Jesus, porque tem muito pastor que diz que ora, mas você não vê, né? Então, de maneira, meu amado irmão, que quando chegam em uma das portas do templo, está um paralítico mais de 40 anos, desde o ventre da mãe, colocado ali para pedir esmola, e estende as mãos para Pedro e João, diz, dai-me uma esmola. Pedro e João diz, olha para nós, 3 anos que a gente entregou a empresa de pesca, seguindo Jesus, não deu para comprar um terno novo, não deu para comprar uma sandália nova. Então dá para ver pela nossa aparência que nós não temos nem ouro e não temos prata. Mas os homens estavam pingando azeite. Os homens estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro olha para o paralítico e diz, o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro, cheio do Espírito Santo, tomando-o pela mão, o levantou, e aquele homem entrou para o templo saltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus.
porque onde tem homem cheio do Espírito Santo, paralítico anda, cego vê, surdo recebe audição, aleluia, os mortos são ressuscitados. Meus amados, que Deus continue derramando, que haja um anseio na nossa alma, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, irmãos, o culto do templo foi tumultuado, irmãos, e as autoridades procuravam saber o que havia acontecido, e foram informados que 2 homens haviam entrado no templo, e aquele homem paralítico levantou e começou a andar, e começaram a interrogar Pedro e João, as autoridades do templo. Irmãos, a Bíblia nos diz que Pedro e João deu o testemunho, porque eles interrogam dizendo: em nome de quem este homem está andando? Ele diz: sabe, aqueles que vocês desprezaram, sabe, aqueles que vocês entregaram na mão de Pilatos, na mão das autoridades, Jesus Nazareno. Fique sabendo vocês que Deus o ressuscitou ao 3º dia. E é neste nome que este homem está andando. E Pedro e João pregando, cheio do Espírito Santo, mas quase 5.000 almas se converteram ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Quando nós chegamos no capítulo 5, meus amados irmãos, lá vem Ananias e Safira, não é isso? Vem lá trazer a oferta, mentindo, enganando, mas se depara com o pastor Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro olha nos olhos de Ananias e Safira e diz: por que mentais ao Espírito Santo? E a Bíblia diz que caíram mortos, porque, irmãos, depararam com um homem cheio do Espírito Santo de Deus. É uma igreja contínua, cheia do Espírito Santo. São obreiros, irmãos, em atividades, cheios do Espírito Santo de Deus. Quando chega no capítulo 6, a igreja não comporta mais. Há uma murmuração dos gregos contra os irmãos judeus por causa das suas viúvas. E a Bíblia diz que a igreja cheia do Espírito Santo, ela se reúne. E agora, irmãos, ela institui o 2º ministério da igreja, que é o diaconato. E a Bíblia diz que a igreja continua caminhando pacificamente, porque houve uma reunião para resolver uma situação crítica e difícil. Mas, irmão, reunião de obreiros, quando os pastores obreiros estão cheios do Espírito Santo, se resolve fácil as coisas, não é assim? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. E a Bíblia diz que chegamos ao capítulo 7. A igreja já está sob perseguição judaica. Saulo assolando a igreja. E lá está Estevão, um dos diáconos, irmãos. E ali ele confronta com as autoridades judaicas, com os fariseus, pregando a Cristo, pregando a salvação gloriosa em Cristo Jesus. Tomam pedras na mão, apedrejam Estevão. Estevão olha para cima, vê o céu aberto. E Estevão, cheio do Espírito Santo, meus amados irmãos, caindo do joelho, disse: Pai, não imputa a eles esses pecados. Um homem morreu, e morreu cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acho uma coisa linda nesse texto, irmão, porque Estevão olhou para cima e o céu estava aberto. Isso nos indica que o céu sempre estará aberto para crente cheio do Espírito Santo. Onde está ele aqui nesta noite? Onde está? Faz assim com a mão, eu quero ver. Aonde está? Aleluia! Ele olhou, o céu já estava aberto. E o texto nos diz que Jesus estava em pé à direita do Pai. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jesus subiu e fez o quê? Jesus subiu e fez o quê? Assentou-se à direita de Deus. Mas nesse texto diz que Jesus estava de pé. Dá a ideia que Jesus se levantou do trono. Aleluia! Glória a Deus! E uma autoridade, quando se levanta para receber alguém mais inferior, significa que ele está querendo fazer o quê? Honrar, sim ou não? Não é isso?
Então Jesus levantou de pé ali naquele momento para receber o Espírito de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós chegamos no capítulo 8, meus amados irmãos, a igreja dispersa, Filipe desce para Samaria, aleluia, e prega a Cristo. Aí eu me perguntei, ao nosso historiador, pesquisador, irmãos, médico, evangelista, missionário, pastor, biógrafo, Lucas, por que você destaca aí que Filipe prega a Cristo? Você, Lucas, meu amado irmão Lucas, você não poderia colocar aí, ele pregava o Senhor Jesus Cristo? Ele pregava Cristo Jesus? Porque todos nós sabemos que tem diferença entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. Não é isso? Quando falamos Jesus Cristo, a gente fala do homem de 53 de Isaías, moído pelas nossas transgressões, ferido pelos nossos pecados, carregando uma cruz, indo como ovelha muda para o matadouro, como cordeiro aos seus tosqueadores, falando do Cristo que sangrou, falamos do Cristo que levou uma coroa de espinho, falamos de um Cristo que foi pregado pés e mãos em um madeiro, falamos de um Cristo, meus amados irmãos, que teve fome, que teve sede, Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de Cristo Jesus, nós falamos de um Cristo ressurreto, de um Cristo vencedor, de um Cristo que se levantou ao terceiro dia do túmulo de José de Arimateia. Falamos de um Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu todas as coisas, que subiu ao céu e está entronizado à direita de Deus, Cristo Jesus. Diferente. Se nós observarmos a carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós vamos observar que pelo menos Paulo cita na carta aos Filipenses pelo menos 14 vezes Cristo Jesus. O que significa isso? Na igreja de Filipenses, Cristo era um Cristo exaltado, Cristo Jesus. Então qual é a ideia da igreja de Filipos? É um Cristo vencedor, é um Cristo ressurreto, é um Cristo que venceu a morte, é um Cristo que venceu o pecado, é um Cristo exaltado. E aí pergunto, Lucas, por que você disse que pregou a Cristo? Porque às vezes a pessoa fala assim, irmão, eu prego tanto, as pessoas não se convertem, mas que eu prego. Irmãos, Filipe é um pregador inteligente. Ele chega em Samaria para apresentar a salvação. E ele olha para os samaritanos e diz assim, qual é a mensagem que dá certo aqui? A questão não é pregar, mas é pregar o que dá certo. Que as pessoas vão entender o que nós estamos falando. Vai entender que nós estamos pregando. Vai entender o Deus que nós estamos apresentando. Aí, entre linhas, Filipe lembra do Evangelho de João capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela disse na cidade, vamos ao poço de Jacó. Lá há um homem que falou toda a minha vida, não será ele porventura o Cristo? E toda a cidade foi ter com ele. Então Filipe, naquele momento, diz assim, olha, aqui a mensagem é bem-vinda, apresentando Cristo. Então ele começou a apresentar o Salvador pelo Messias, pelo Cristo, pelo enviado. E Filipe, cheio do Espírito Santo, pregava a Cristo. As almas se convertiam, os enfermos eram curados, os demônios saíam, porque Filipe estava cheio do Espírito Santo. Capítulo 9, nós chegamos agora no grande homem chamado Saulo de Tarso, com cartas para Damasco, para prender os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem que Paulo havia, irmãos, já perseguido a igreja em toda a Judéia. Agora ele pede carta para sair fora do seu país, para ir à Síria, para poder perseguir a igreja. Ele estava
todo empolgado. O ego de Paulo estava, irmãos, nas alturas. Eu vou exterminar essa seita, eu vou acabar com tudo isso. Mas a Bíblia diz que a caminho de Damasco, ao meio-dia, de repente uma luz mais forte do que o sol o rodeou. Caindo por terra, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí eu pergunto, por que Saulo responde: quem és tu, Senhor? Por que é essa a resposta de Paulo? Quem és tu, Senhor? Ele não fala, eu persigo por isso ou por aquilo, não é? Ele quer saber quem está falando com ele. Ele muda o trajeto da conversa. Quem és tu, Senhor? Aí eu fico perguntando, por que Paulo faz essa pergunta? Ele não responde a pergunta do Senhor Jesus: por que me persegues? Ele não responde. Ele faz uma outra pergunta: quem és tu, Senhor? Ele vai falar ao rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, que Jesus falou em hebraico com ele. E os doutores aqui, mestres, sabem que o hebraico naquele tempo era língua erudita, não é isso? Não é isso? Não é? O povão que nem eu, que fala, nós vem, nós volta, nós vai, entendeu? Falava mais o aramaico, não é isso? Então o hebraico é para os eruditos, é para os da aristocracia, da classe de cima. Então ele responde: quem és tu, Senhor? Porque Paulo falava hebraico, não é isso? Paulo falava muitos idiomas. Então, ele logo pensou, é alguém importante que está falando comigo, então eu vou tratar à altura. Quem és tu, Senhor? A resposta arrebentou ele. Se a voz respondesse, eu sou El Shaddai, eu sou Adonai, eu sou Jeová Jiré. Me ajuda aí os nomes de Deus, mais, vamos? Vocês conhecem bastante? Eu sou Jeová Rafá, sou Jeová Nissi. O que mais? Vamos lá. Jeová Samá. Sabe que ele ia responder? Sabe que Saulo responderia? Muito prazer. Tudo isso eu aprendi nos pés de Gamaliel. Tirando nota 10. Porque Paulo diz, eu sobressaí todos na minha idade. Mas quando a voz responde, eu sou Jesus, o Nazareno. Nas entrelinhas do texto, eu vou ler as entrelinhas, tá bem? Paulo diz, não pode ser. Não pode ser. Que o Deus que eu conheci através da minha descendência, através dos meus pais, nas escolas hebraicas, aos pés de Gamaliel, o Deus que criou céus e terra, o Deus que gerou o seu povo Israel por meio de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que os conduziu 40 anos e cuidou deles, o Deus que preservou essa nação durante anos, possa se esvaziar tanto e tornar aquele moço que eu ignorei de Nazaré. Olha aqui um link muito forte para esse raciocínio. Capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai dizer, eu penso que quando ele escreve o capítulo 2 de Filipenses, ele está lembrando no caminho de Damasco. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, submeteu à morte. E Paulo destaca a morte de cruz, morte cruenta, morte sangrenta, mas Deus o ressuscitou, o exaltou sobre todos os nomes, e deu o nome a ele, que todo joelho se dobrará
confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O que eu farei, Senhor? Vá para Damasco. Guiaram Saulo para Damasco. Lá, irmãos, em Damasco, tinha uns pregadores com agenda, como diz o pregador, estou com a agenda aberta. Aí Deus olha para um deles, com a agenda na mão, porque às vezes chega na reunião, ele nem traz a Bíblia, né? Ele traz a agenda, né? Agenda. Aí Deus olha para ele, Ananias, né? Não é Ananias? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Tem uma agenda para você, Ananias. Oh, glória. Aonde é, Senhor? Estados Unidos, Europa. Aleluia. Estou sentindo já o fogo de Deus. Aleluia. Onde é, Senhor? É congresso de jovem, é conferência missionária, é convenção de obreiro. O que é, Senhor? Eu já vou anotar aqui. Não, é mais perto. É mais perto, é mais perto. Deus pode te usar mais perto, meu irmão. Deus pode te usar mais perto. Deus pode te usar mais perto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, é para ir a Damasco orar por um homem chamado Saulo. Senhor, pelo amor de Deus, me manda para a África, me manda para a Etiópia, me manda para o Iraque. Mas orar por este homem, eu tenho ouvido falar dele. Ele está exterminando a tua igreja. Calma, Ananias. Esse desconforto da sua alma é falta de experiência pastoral. Pode ir, que o homem está orando. Uma coisa é certa, irmão, não precisamos ter medo de gente que ora. Quem ora encontra paz para a alma. Quem ora encontra equilíbrio para o espírito. Quem ora encontra mansidão para as suas palavras. Ananias, vá! Chega lá e diz assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu para você no caminho também me enviou aqui para impor as mãos sobre você e você recobrar a visão ou as vistas, e impondo as mãos sobre Paulo, devolveu-lhe a sua visão. E a Bíblia diz que o homem foi cheio do Espírito Santo. Uma tocha de Deus, uma tocha de Deus, uma tocha de Deus na Galácia, na Caia, na Ásia, aleluia, na Macedônia. Ninguém segurou este homem. Por onde ele passava, ele colocava fogo na seara dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos aqui fazer agora uma síntese da síntese agora, tá bem? Em nome de Jesus. Capítulo 10, irmãos. O evangelho chega em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio. Chama Pedro. Pedro prega a palavra. O Espírito Santo desce e todos são cheios do Espírito Santo. Capítulo 11. O evangelho chega em Antioquia da Síria, e ali Deus levanta uma grande igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. Capítulo 12, meus amados irmãos. Herodes mata Tiago e prende Pedro para apresentar no outro dia. Onde está as irmãs do círculo de oração aqui? Faz assim. As irmãs do círculo de oração, levanta a mão. Mas o círculo de oração orava cheio do Espírito Santo, na casa da irmã Maria. Deus liberte Pedro. E o anjo foi lá e abriu a porta da prisão, e Pedro saiu, porque havia um grupo de irmãs cheias do Espírito Santo, orando a Deus por Pedro. Capítulo 13. A igreja formada em Antioquia da Síria, irmãos, numa reunião com os obreiros, porque a igreja de Antioquia da Síria tinha doutores e profetas. É uma igreja equilibrada, né? Teologia e espiritualidade. E o Espírito Santo disse, numa reunião que os obreiros estavam untados de azeite: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Cheios do Espírito Santo, entraram, irmãos, na ilha de Chipre, ganharam o procônsul Sérgio Paulo para Jesus, foram até
irmãos, o norte, na capital da ilha de Chipre, entrar na Panfilha e começaram a pregar na capital da Panfilha, cidade de Perge, ganharam almas. Foram até Antioquia da Pisídia, ganhando almas. Pois foram para Icônio, nas montanhas licaônicas. Agora Paulo e Barnabé, cheio do Espírito Santo, aleluia, ganharam almas em Icônio. Chegaram em Listra, ganharam almas em Listra no capítulo 14. Irmãos, chegaram em Derbe e ganharam almas e voltaram para Antioquia. Capítulo 11, capítulo 15, o primeiro concílio em Jerusalém acerca dos gentios. Foi uma bênção aquela convenção, porque os pastores estavam cheios do Espírito Santo. Capítulo 16, Paulo chega na Macedônia, na cidade de Filipos, implanta a igreja, cheio do Espírito Santo. Capítulo 17, chega em Tessalônica, implanta a igreja, cheio do Espírito Santo. Capítulo 18, chega na casa dos epicureus estoicos, na capital, irmão, da filosofia grega, em Atenas, e prega e implanta a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Desce para Corinto, na Caia, implanta a igreja cheio do Espírito Santo. 19, ele estabelece o centro missionário em Éfeso, na Ásia, cheio do Espírito Santo. Capítulo 20, ele despede do campo missionário e despede como foi, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 21, chega em Jerusalém e é preso, mas cheio do Espírito Santo. Capítulo 22, ele faz a sua defesa. Não devo, sou inocente, cheio do Espírito Santo. Capítulo 23, ele é preso em Cesareia, passa 3 anos preso, mas cheio do Espírito Santo. Capítulo 24, ele é interrogado pelo governador Félix, cheio do Espírito Santo. 25 pelo governador Festo, cheio do Espírito Santo. Em 26 pelo rei Agripa e Berenice, continua cheio do Espírito Santo. 27 é mandado para Roma como prisioneiro de Jesus Cristo, sofre um naufrágio, chega na ilha de Malta, mas chega cheio do Espírito Santo. Capítulo 28, ele chega em Roma cheio do Espírito Santo de Deus. É uma igreja do 1 ao 28, cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Podemos glorificar a Deus. De Deus, me enche do teu Espírito Santo. Meus amados, eu creio que os irmãos conhecem muito bem o livro dos Atos dos Apóstolos, com certeza. Mas nunca é demais a gente falar dele, não é verdade? Então, para nós encerrarmos, vamos repetir rapidamente os 28 capítulos, todos juntos. Dizer, olha, eu tenho em memória os 28 capítulos. Vamos lá, rapidinho para encerrar. Mas para não ficar assim repetitivo, vamos vir do 28 ao 1. Pode ser? Do 28 ao 1. Vamos lá? Para finalizarmos? Então vamos? Todos juntos? Quando até 3 a gente começa, tá bem? 1, 2 e 3. 28, Paulo chega em Roma, cheio do Espírito Santo. 27, na ilha de Malta, cheio do Espírito Santo. 26, com o rei Agripa, cheio do Espírito Santo. 25, diante do governador Festo, cheio do Espírito Santo. No 24, diante de Félix, cheio do Espírito Santo. 23, preso em Cesareia, cheio do Espírito Santo. 22, faz a defesa da sua inocência em Jerusalém, cheio do Espírito Santo. 21, é preso em Jerusalém, cheio do Espírito Santo. 20, despede do campo missionário, cheio do Espírito Santo. 19, está em Éfeso, implantando o centro missionário, cheio do Espírito Santo. 18, implanta as igrejas na Caia, a igreja de Corinto, Sencreia, cheio do Espírito Santo. 17, ele implanta a igreja de Tessalônica, cheio do Espírito Santo. 16, a igreja de Filipos, cheio do Espírito Santo. 15, ele vai para a convenção geral, a primeira convenção geral em Jerusalém, cheio do Espírito Santo. 14, está em Derbe, em Icônio, Listra, cheio do Espírito Santo. 13, ele está, irmãos, na Panfilha, em Perge, Antioquia da Pisídia, ilha de Chipre, e também saindo da Antioquia da Síria, cheio do Espírito Santo. 12, Pedro é preso, as irmãs oram, cheias do Espírito Santo. 11, o Evangelho chega em Antioquia da Síria, pelos dispersos, cheios do Espírito Santo. 10, o Evangelho chega em Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, foram cheios do Espírito Santo. 9, Paulo se converteu, caminho de Damasco, cheio do Espírito Santo.
8, Filipe desceu para Samaria e desceu o quê? Cheio do Espírito Santo. 7, Estevão morreu, mas morreu o quê? Cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, irmãos, instituiu o diaconato da igreja, homem cheio do Espírito Santo. 5, meus amados irmãos, Ananias e Safira morreu porque estava diante de um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, Pedro prega para a multidão, quase 5.000 almas se convertem, porque é um pregador cheio do Espírito Santo. Capítulo 3, o paralítico anda no templo chamado, a porta chamada Formosa, porque chega 2 homens cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, todos estão assentados como vocês e são cheios do Espírito Santo. Capítulo 1, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais cheios do Espírito Santo. Paulo tinha razão em dizer aos Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Igreja de Pinda continua cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe. A minha gratidão, pastor Euclides. Canta JR, vamos lá. Vamos encerrar. Pastor Silvio pode voltar aqui? Glória a Deus, eu quero agradecer. Deus abençoe Pindamonhangaba. O pastor autorizou. Eu tenho o nosso material, que eu não costumo cobrar mesmo para fazer a obra do Senhor. Então eu tenho o nosso material, que são alguns CDs. Temos Bíblia King James, Bíblia para criança, Bíblia para adultos, letras grandes para mulheres. E você fazendo isso estará cooperando com o nosso ministério. E nós passamos até em 3 vezes no cartão. O preço é bem acessível. Tem algumas da CPAD também, que sou representante autorizado. Tá ok? Quem quiser, estamos à disposição. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu vou cantar um hino antigo. Quem gosta de hino antigo aí? Esse assembleanos. Eu não cantar esse hino aqui. O Zaqueu vai falando daqui até lá em Vinhedo na minha cabeça. Por que você não cantou o hino? Por que você não cantou o hino? Né? Então eu vou cantar. Vou tentar cantar. Amém, irmãos? É o 15. Posso soltar? Matar a saudade do fundo do baú, Senhor. Esse é bom demais. Vem comigo, matar a saudade. Esse é assembleano mesmo, da gema. Eita. Vamos lá, vem comigo. Vai. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Quem sabe? Espera em Deus e no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Quem está esperando o Senhor aí? Espera no Senhor. Oh, aqueles que esperam no Senhor, oh, aleluia, renovarão as suas forças como águias. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro.
O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Escuta. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste que Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansa. Oh, cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Oh. Muito bem. Quem quiser levar o JR para casa é fácil. É só adquirir o CD. Amém? Gostei demais. Nesta semana nós fizemos, ou semana passada, fizemos alteração na direção de Retiro Feliz. Nosso irmão Jonatas ali esteve por 9 meses. E por motivo particular precisou e ofereceu a sua oportunidade a outro. E essa oportunidade foi para Oséias. Ele está aí ainda? Aqui. Oséias Mota Melo. Vocês agradecem a Deus por isso, amém, irmãos? A só dirigir aquela bonita congregação. E você viu que o segredo é cheio do Espírito Santo. Acabou. A presença deve ser anotada. Você pode procurar ali na saída se o seu dirigente não veio. Pastor Samuel foi fazer um atendimento da sua saúde e também não veio. Mas alguém fica colhendo estas presenças. Seminário, as inscrições para 28 e 29 de janeiro, nos próximos dias vamos anunciar. E para encerrar, a ETAD é o nosso curso oficial nesse instante, nesses tempos. ETAD, para curso teológico. Nós estamos estudando uma possibilidade de ter núcleos espalhados pela cidade. Eu vou fazer uma consulta aos dirigentes do campo para que haja uma prospecção, uma descoberta daqueles que estão interessados em curso teológico. E aí, em resposta a essa consulta, nós tomaremos uma providência de multiplicar o número das salas de aula. Aqui está o pastor Abner, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é? Então, vamos levantar outros irmãos que estarão nos atendendo nesse importante negócio. Amém, meus irmãos? E atendendo a circular número 5. Vamos ficar de pé agradecendo ao nosso Deus. Foi uma noite especial, maravilhosa. Eu saio daqui muito agradecido a Deus, pastor Silvio, e ao seu companheiro Zaqueu e ao companheiro JR. Sua mensagem
Se você não esqueceu de Romanos, eu é que não vou esquecer de Atos. Jamais. Coisa maravilhosa, irmãos. Eu só tinha ouvido falar uma pessoa para saber tanto de Atos dos Apóstolos. Ela já pregou aqui. A nossa missionária Edmeia Williams. Quem se lembra da Edmeia? Ela sabe os 28 capítulos de cor. Todos os capítulos, todos os versículos. É o livro que ela lê todos os dias, Atos dos Apóstolos. Eu levei a Edmeia para tomar ônibus em Taubaté. Só para me distrair na viagem, ela citou Carta aos Colossenses de cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. Com mais de 60 anos de idade. Hoje ela tem mais de 70, acho. Então, é a dedicação. Isso não cai no céu assim. Não. É horas e horas investindo na palavra de Deus. Então, eu estou admirado e agradecido a Deus pela sua vida. Que o Senhor seja sempre bem sucedido na condução daquele rebanho. Vamos convidar para ele voltar? Amém? Zaqueu, obrigado, viu? Deus abençoe. Você sabe orar, Zaqueu? Já sabe orar? Eu quero ouvir a sua voz orando. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oramos a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos mais uma oportunidade de estarmos participando de mais uma reunião geral de obreiros aqui do campo de Pindamonhangaba, Pai. Neste momento somos agradecidos pelo pastor da igreja, pelos obreiros, pela igreja. Pai querido, nós somos gratos pelos momentos que passamos aqui, pela parte administrativa, pela parte da tua palavra, dos louvores e de tudo que aconteceu aqui esta noite. Para a honra e glória do teu nome, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Digamos.